A noite chegou, e com ela vem um tipo de silêncio que não se escuta durante o dia. É um silêncio mais profundo, mais íntimo, quase como um convite para olhar para dentro e deixar o mundo lá fora. Talvez você esteja se preparando para dormir agora. Talvez já tenha deitado procurando aquela paz que parece escapar entre pensamentos, entre lembranças, entre o cansaço do corpo e as preocupações que insistem em voltar antes de fechar os olhos. Mas esta noite eu te convido a fazer algo diferente. Apenas por alguns minutos antes de adormecer, respire devagar. Não precisa forçar nada, não precisa controlar nada. Apenas respire. Sinta o ar entrando lentamente e depois saindo, levando embora um pouco do peso do dia. Esse gesto simples, esse respirar com calma, é como se dissesse para o seu coração: agora pode descansar. Deus está aqui. Sim, Ele está. Jesus está presente, vivo, real. Mesmo que você esteja sozinho no quarto, mesmo que tudo esteja escuro, mesmo que ninguém saiba o que você sentiu hoje ou o que está passando por dentro agora, Jesus está aqui no silêncio, esperando apenas que você se permita repousar na presença dele. Imagine por um instante que você está dentro de uma capela pequena, tranquila, no fim do dia. A luz do sacrário brilha suavemente. As velas ainda estão acesas, e bem no centro, sobre o altar, está o Santíssimo Sacramento, a hóstia consagrada, o corpo de Cristo, presença real, e diante dele está você. Não importa se está de pé, sentado ou deitado, ele te vê, ele te acolhe. Ele não precisa que você fale nada, só que esteja ali, inteiramente do jeito que você está agora. Talvez o dia tenha sido cheio, e a cabeça ainda esteja acelerada. Talvez você esteja lidando com dores no corpo ou uma tristeza difícil de explicar. Talvez a solidão tenha apertado mais forte hoje, ou talvez nem tenha acontecido nada, só esse vazio que visita o coração à noite, quando tudo desacelera. Mas diante de Jesus nada disso é ignorado. Cada pensamento, cada cansaço, cada emoção mal resolvida, tudo é acolhido, compreendido e abraçado. Nesta noite ele não vem te cobrar, não vem te ensinar algo novo. Ele apenas quer estar contigo, como alguém que segura tua mão silenciosamente, dizendo: você pode descansar agora. Eu cuido de você. Então permita-se descansar. Permita que sua mente solte o controle, que seus ombros deixem de carregar tudo, que seus olhos se fechem não por obrigação, mas por alívio. Você não precisa ser forte o tempo todo, nem ter todas as respostas. O sono também é um tipo de entrega. É confiar que enquanto você descansa, há um Deus velando por tudo. E se você sente que tem algo a dizer, diga, em silêncio mesmo. Diga com o coração, ou se quiser apenas fique quieto, porque a oração não é feita só de palavras. Às vezes ela é feita de presença, e agora a sua presença aqui já é uma oração. Você pode não ver Jesus com os olhos, mas ele está aí. E é no silêncio da noite que muitas vezes ele fala mais forte. Não com frases, mas com paz. Não com explicações, mas com consolo. Não com ruído, mas com presença. Então fique assim do jeito que está. Não tenha pressa. O dia acabou. O que precisava ser feito já foi. E o que ficou para amanhã ficará com Deus. Agora é hora de descansar. Não sozinho, mas com aquele que nunca te abandona. Aquele que te conhece melhor do que ninguém. Aquele que mesmo no teu silêncio escuta tudo. Agora que o corpo começa a relaxar, que o dia começa a se afastar como uma maré que vai voltando para o mar, quero te convidar a imaginar algo. Imagine que você está em um lugar tranquilo, silencioso, onde o tempo parece parar. É noite, as luzes são suaves, a única claridade vem de algumas velas acesas, e bem no centro desse lugar está o altar. Sobre o altar repousa o ostensório dourado, e dentro dele está o Santíssimo Sacramento. A hóstia consagrada, o corpo de Cristo, Jesus, inteiro, vivo, presente, não como lembrança, não como símbolo, mas realmente presente, misteriosamente oculto naquele pedaço de pão, mas completamente entregue por você. Talvez isso pareça difícil de imaginar. Talvez você pense, mas ele realmente está ali. E a resposta é sim. Não com os olhos da carne, mas com os olhos da fé, nós reconhecemos: ali está o Emanuel, Deus conosco. Um Deus que não se contentou em ficar no céu distante. Um Deus que decidiu permanecer no meio de nós. E não apenas durante o dia, mas também à noite. No escuro, no silêncio, na solidão. E é por isso que nesta noite, quando você se prepara para dormir,
Ele já está contigo, no seu quarto, na sua sala, na sua cama. Onde quer que você esteja ouvindo esta oração, Ele está presente, e não como quem apenas observa, mas como quem permanece, como quem se assenta ao seu lado, como quem conhece o teu coração inteiro, e mesmo assim, decide continuar te amando. Você não precisa merecer essa presença. Ela não é uma recompensa, é uma promessa. Jesus disse: estarei convosco todos os dias, e isso inclui as noites em que você sente saudade, as noites em que a dor aperta, as noites em que a mente não desliga, as noites em que você se pergunta se ainda faz diferença neste mundo. Sim, mesmo nessas noites Jesus está ali, como luz que não se apaga, como presença que não abandona. Pense por um momento, quantas vezes você enfrentou algo difícil e mesmo sem entender teve forças para seguir. Quantas vezes a paz chegou no momento certo mesmo que você não tivesse pedido. Quantas vezes depois de uma oração simples ou até de um silêncio cansado, algo mudou dentro de você. Tudo isso é sinal da presença viva dele, porque Jesus não age só quando falamos bonito ou quando estamos cheios de fé. Ele age acima de tudo quando nos deixamos ser amados. E essa é a proposta dele para você nesta noite, que você apenas fique. Não corra, não tente resolver, apenas fique com ele, como Maria que ficou aos pés dele, como João que repousou sobre o seu peito, como os discípulos que mesmo cansados queriam estar perto, porque perto de Jesus até o cansaço encontra sentido. Você pode estar se perguntando: mas o que ele quer de mim agora? A resposta é simples: nada além da sua presença. Ele não te pede explicações, nem orações longas, nem uma fé perfeita. Ele só quer que você esteja aqui, que se entregue, que confie, que deixe o coração repousar. É como uma criança que no colo do pai adormece sem medo. Ela não precisa entender como o mundo funciona. Ela só precisa saber que está segura. E você nesta noite pode fazer o mesmo. Pode repousar nos braços daquele que te formou, que te conhece, que nunca te abandona. Enquanto você respira, enquanto ouve essas palavras, Jesus está te olhando com ternura. E mesmo que você não veja, mesmo que não sinta nada, Ele está aí. Porque a presença dele não depende da tua percepção, depende da fidelidade dele. E ele é fiel. Permita-se permanecer nesse lugar de descanso. Permita que a presença de Jesus vá entrando no seu coração, como quem acende uma luz mansa num cômodo escuro. Não ilumina tudo de uma vez. Vai pouco a pouco, com respeito, com carinho, com amor. E se pensamentos vierem, não brigue com eles. Entregue. Se preocupações tentarem voltar, diga: Jesus cuida disso. Se o sono quiser chegar, não lute contra ele. Receba como uma bênção, porque às vezes dormir em paz também é uma forma de rezar. Você não precisa se levantar, nem fazer promessas, nem pensar no amanhã. Neste momento, tudo o que Jesus quer é que você esteja com ele e que deixe ele estar com você. Senhor Jesus, agora que o corpo vai desacelerando, que os olhos pesam, que os pensamentos começam a se acalmar, eu me volto a ti. Não venho com palavras ensaiadas, nem com orações bonitas. Venho do jeito que estou, com tudo o que vivi neste dia, com aquilo que deu certo e com aquilo que ficou pela metade, com os momentos de alegria, mas também com os momentos de angústia, de impaciência, de tristeza silenciosa. Te entrego este dia como quem coloca nas tuas mãos uma pequena oferta. Talvez aos olhos dos outros ele tenha sido apenas mais um, mas eu sei que em cada hora vivida, em cada escolha feita, em cada cansaço sentido, havia algo sagrado, porque tudo quando é entregue a ti se transforma. Te dou, Senhor, as palavras que falei, as boas que construíram, mas também aquelas ditas com pressa que talvez tenham ferido alguém. Te dou os silêncios que guardei, os necessários, mas também os que me calaram por medo. Te dou os pensamentos que me acompanharam, as preocupações que voltaram, os sentimentos que me confundiram. Recebe tudo. Recebe até o que me envergonha. Recebe o que ficou inacabado. Recebe o que ninguém viu, mas tu viste. E transforma o que foi confuso em aprendizado, o que foi difícil em confiança, o que foi pequeno em amor. Senhor, às vezes eu termino o dia com a sensação de que poderia ter feito mais, poderia ter amado melhor, poderia ter escutado com mais paciência, poderia ter agradecido mais, reclamado menos. Mas hoje eu não quero encerrar este dia me culpando. Quero encerrá-lo confiando que mesmo com minhas imperfeições, tu permaneceste comigo o tempo todo.
E é aí que lembro de um momento do Evangelho que fala muito ao meu coração, a história de 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam tristes, desanimados, com os olhos fechados pela dor. Haviam perdido a esperança. E Jesus caminhava com eles, mas eles não o reconheceram. Quantas vezes, Senhor, isso também acontece comigo? Tu caminhas comigo ao longo do dia e eu não percebo. Estás ao meu lado quando acordo, quando tomo meu café, quando enfrento um desafio, quando sinto saudade. Mas tantas vezes passo o dia inteiro sem me dar conta da tua presença. Naquele caminho de Emaús, os discípulos só te reconheceram ao partir o pão, na simplicidade do gesto, no silêncio da partilha, no centro da Eucaristia. E naquele instante tudo mudou. O coração deles, que antes ardia sem entender, agora se acendeu com sentido. Eles perceberam que não estavam sozinhos, que o Senhor esteve com eles o tempo todo. É isso que te peço nesta noite: abre os meus olhos também. Faz-me reconhecer-te nos momentos simples. Faz-me perceber que estavas presente hoje até nos pequenos detalhes. Estavas ali, Senhor, naquele telefonema que me trouxe consolo, na comida que consegui preparar, no pôr do sol que vi pela janela, na lembrança boa que me aqueceu por dentro. Estavas no meu silêncio, na minha saudade, na lágrima que escorreu sem que ninguém visse. E agora, neste final de dia, estás aqui, no Santíssimo Sacramento, no mistério da Eucaristia, tão discreto, tão silencioso, tão cheio de amor. Eu te entrego tudo, Senhor, minhas dúvidas, meus medos, meus cansaços, meus arrependimentos. Entrego até o que não sei nomear. Tudo que está em mim agora pertence a ti, e sei que assim como fizeste com os pães nas mãos daqueles discípulos, tu também podes pegar minha vida e partir. Abençoar, multiplicar, transformar. Não sei como será o amanhã, mas nesta noite posso descansar com a certeza de que estou em boas mãos. Mãos que curam, mãos que sustentam, mãos que carregaram a cruz por mim, mãos que agora me acolhem, me perdoam e me guardam. Senhor, recebe este dia que te dou. Recebe o que vivi, recebe quem sou. E se houver algo que eu deva perdoar, ensina-me. Se houver algo que eu precise soltar, dá-me coragem. E se houver algo que eu precise dizer, dá-me o tempo e a graça. Mas por agora, eu só te peço uma coisa. Fica comigo, Senhor. Fica comigo nesta noite, enquanto meus olhos se fecham, enquanto minha mente desacelera, enquanto meu corpo descansa. Fica comigo. E quando o dia de amanhã nascer, que eu desperte com um coração mais leve, mais pacificado, mais consciente de que o teu amor caminha comigo mesmo, quando não percebo, em um mundo cheio de vozes, opiniões, cobranças e urgências, ouvir uma palavra que traz descanso verdadeiro é quase como encontrar um oásis no deserto. E hoje, no fim de mais um dia, essa palavra chega até nós como um sopro leve, como um toque de paz no coração cansado. Está no Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Que promessa linda, que alívio para quem como nós carrega o peso das horas vividas, porque deitar todos deitamos, mas adormecer em paz, isso nem sempre acontece. A mente às vezes continua ativa, o coração continua inquieto, e o corpo, por mais cansado que esteja, não encontra descanso se a alma não estiver tranquila. Mas aqui nesta pequena frase, o salmista nos ensina algo profundo, que a paz verdadeira não vem de um travesseiro macio, nem de um quarto silencioso, nem mesmo de um corpo saudável. A paz que faz dormir com leveza vem de saber que há um Deus guardando a nossa noite, um Deus que vela enquanto descansamos, que cuida de tudo aquilo que não conseguimos mais controlar. Talvez hoje você tenha tentado resolver muitas coisas, ou talvez tenha sentido que não teve forças nem para começar. Não importa. O que importa é que agora, neste momento, você pode se deitar em paz, não porque tudo está resolvido, mas porque alguém maior que você está no controle. E esse alguém é Jesus, aquele que no Evangelho de Mateus nos faz um convite que nunca expira. Ele diz: Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Essas palavras não são dirigidas apenas aos santos, aos religiosos, aos fortes. Elas são dirigidas aos cansados,
aos sobrecarregados, àqueles que já tentaram muito, que já lutaram bastante, que já deram tudo de si e ainda assim sentem que falta algo. Essa palavra é para você, para mim, para todos nós que nesta noite sentimos o corpo pesar e a alma querer parar um pouco. Jesus não diz: vinde a mim com tudo resolvido. Ele não diz: vinde a mim quando estiverem bem. Ele diz: vinde a mim como estão. E isso muda tudo, porque significa que eu posso ir até Ele com minhas fragilidades, com a mente cheia, com o coração quebrado, com os sentimentos confusos, com a saudade que insiste em voltar toda noite, com as orações que não consegui rezar, com o sono que não chega, com o silêncio que às vezes assusta. E quando chego até Ele assim do jeito que estou, não recebo julgamento, recebo alívio, recebo acolhida, recebo paz. É como se Ele dissesse: deixa que eu carrego esse peso. Você não precisa dormir levando tudo isso nos ombros. Confia em mim. Descansa em mim. Eu velo por você. E é isso que Ele faz no Santíssimo Sacramento. Mesmo agora, enquanto você ouve essa oração, Jesus está presente. Não de forma simbólica, mas real. Ele está lá no altar. O mesmo Jesus que disse: vinde a mim, está te esperando em silêncio com o coração aberto. E Ele te diz novamente: filho, filha, hoje você pode descansar. Hoje você pode soltar. Hoje você pode confiar que mesmo enquanto dorme, eu permaneço contigo. Essa é a palavra que embala o nosso sono. Essa é a promessa que queremos guardar no coração. Antes de fechar os olhos, em paz me deito, porque é o Senhor que me faz repousar seguro. Agora, deixe que a sua respiração te leve mais fundo nesse momento de descanso. Não precisa forçar nada, apenas sinta o ar entrando lentamente e depois saindo com suavidade, mais uma vez, inspirando e soltando devagar, como quem está desapegando do dia dos pensamentos, das tensões. Cada respiração é como uma pequena oração, sem palavras, mas cheia de entrega. Enquanto você respira, perceba como o seu corpo começa a te agradecer. Os ombros vão relaxando, a mandíbula solta, o rosto suaviza. Sinta o peso da cabeça repousando, a testa, os olhos, as bochechas, tudo mais leve, como se alguém passasse a mão sobre sua testa com carinho, dizendo: descansa, eu estou aqui. Agora desça a atenção para o pescoço, solte qualquer tensão acumulada ali. Depois os ombros, que carregaram tantos pensamentos hoje. Imagine que alguém retira esse peso com as próprias mãos, com ternura, com cuidado, como só Jesus sabe fazer. Os braços se soltam, os dedos das mãos descansam, o peito se abre levemente, deixando a respiração entrar mais fácil. Não é preciso correr, você tem tempo, você está seguro. Leve a atenção para o abdômen, relaxe a barriga sem esforço, deixe o ar fluir, e com cada expiração, imagine que Jesus está recolhendo tudo o que ainda pesa, ansiedades, preocupações, dores físicas. Ele está cuidando de você, com silêncio, mas com presença. Agora as pernas, as coxas, os joelhos, até os tornozelos e os pés. Solte tudo, sinta o colchão te receber por inteiro, como se você mergulhasse em um abraço. E neste abraço está Jesus, sim, o próprio Jesus, presente no Santíssimo Sacramento, mas também presente aqui, contigo. Ele não está apenas no altar de uma igreja distante, ele está no quarto, na respiração, no coração que bate mais calmo agora. Ele te olha como quem olha um filho amado que vai dormir em paz. E ele não tem pressa, ele não se cansa de estar com você. Talvez você se sinta só, mas não está. Talvez ache que não merece essa paz, mas merece, porque ele te ama com um amor que não exige perfeição, um amor que permanece. Agora, imagine que a noite ao seu redor está sendo abençoada, como se uma luz suave envolvesse o quarto inteiro. Uma luz que não cega, mas que consola, e no centro dessa luz está Jesus. Ele se aproxima devagar, não para te acordar, mas para velar o teu sono, como um amigo fiel, como um pastor que não abandona suas ovelhas nem mesmo de noite. Se algum pensamento vier, acolha e solte. Você não precisa resolver nada agora. Amanhã Deus estará com você novamente, mas nesta noite, você pode simplesmente descansar. E se o sono quiser chegar agora, deixe que ele venha. Sem culpa, sem pressa, sem medo.
É Jesus quem está te dando esse presente, a graça de dormir em paz. E agora que o dia chegou ao fim, agora que o corpo já repousa, que o coração já se aquietou e que o espírito se entregou à presença silenciosa de Jesus, é hora de encerrar esta noite com uma bênção. Não é uma bênção qualquer, é uma bênção que vem do céu, que passa pelos braços de Jesus no Santíssimo Sacramento e chega até você com ternura, com força e com paz. Que o Senhor, que esteve contigo desde os primeiros passos do dia até este último suspiro antes do sono, continue velando o teu descanso. Que Ele esteja presente em teus sonhos, iluminando tua mente com pensamentos de esperança, curando o que ainda dói, fortalecendo o que já está frágil, consolando o que ficou esquecido. Que a tua cama seja lugar de paz, que o teu sono seja reparador, e que ao acordar amanhã tua alma desperte com leveza, com gratidão e com a certeza de que Deus jamais se afastou nem por um instante. Se por acaso a noite for longa ou o sono custar a vir, lembra-te mesmo no silêncio, mesmo no escuro, Jesus continua ali, no quarto, no coração, no profundo do teu ser. E se os olhos já estiverem fechados, que essas palavras permaneçam ecoando suavemente: eu estou contigo, sempre. E mesmo agora, eu velo por ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.